Vamos então reler o verso que lemos no início da primeira sessão. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. 1 Timóteo 3, 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos orar uma vez mais. Confiamos a Ti, Senhor, a sequência desse tempo de comunhão. Tu és o nosso Senhor, nossa água viva e nosso pão da vida. Por isso, dá-nos sempre desse pão. Alimenta-nos uma vez mais. Tome Tua palavra em Tuas mãos e fale aos nossos corações. Em Teu nome te pedimos. Amém. Meus irmãos, vamos dar então alguns passos nesse assunto da igreja. Mais uma vez, é claro, esse é um assunto imenso, não é? Mesmo no Novo Testamento, nós temos a primeira menção da palavra igreja em Mateus 16, verso 18, saindo dos lábios do próprio Senhor Jesus. Eu, e nenhum outro, eu, disse ele, edificarei a minha igreja. Será que ele fará? Será que ele completará? Eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não hão de prevalecer contra ela. Louvado seja o Senhor. Então esse assunto é tão imenso. Ele começa aí nessa primeira menção, logo em Mateus, e ele vai terminar como? Vai terminar com uma cidade nupcial. Lá em Apocalipse 21 e 22. O Senhor leva João a ver aquela que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva para o seu esposo. Então, eu gostaria de fazer breves considerações, mas nem por isso menos importantes. Que o Senhor nos ajude a reter cada uma delas para a nossa meditação. A primeira, então, sobre a igreja. Nosso foco será, de modo geral, algo sobre a natureza da igreja, algo sobre a vida da igreja, algo sobre a vocação da igreja e, finalmente, sobre o serviço da igreja. 4 aspectos, então. Natureza, vida, vocação e serviço. A primeira coisa importante, irmãos, seja a igreja universal, ou a igreja em todos os tempos, ou seja, uma igreja local, ela sempre tem origem celestial. É impossível haver uma igreja, seja a igreja universal ou seja uma igreja local, se ela não tem origem celestial. Parece que é uma coisa tão óbvia dizer isso, não é? Mas sabe por que não é óbvio? Porque você escuta a expressão assim, fulano de tal abriu uma igreja. A igreja foi aberta há 2000 anos e ninguém pode fechá-la. Então ninguém abre igreja e ninguém fecha a igreja. Porque igreja se tornou uma palavra sem sentido no nosso vocabulário, ou pelo menos sem o sentido bíblico, né? Irmãos, já ouvi relatos, e são relatos, é fato, foi na cidade onde vivo, que um determinado pastor, ele vendeu o que ele chamava de igreja, com os bancos, os instrumentos e os membros. E veio um outro pastor e comprou, para seguir o ministério. Então, meus irmãos, qual é o significado da igreja? O que é a igreja? Sua natureza, sua vida, sua vocação e o seu serviço. Agora, por que é importante falar sobre a origem celestial? Aliás, dentro desse mesmo item aí, deixa eu colocar algo mais aqui. No mesmo item, não é ainda um outro item não. Podemos dizer assim, a igreja é realmente celestial, ou ela nasce do céu, ou ela não existe. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então a igreja não é aquele lugar onde pessoas professam uma determinada, um certo tipo de fé em Cristo, então decidem estar juntos e batalhar por uma causa comum, seja ela qual for. Isso não é a igreja.
A igreja tem origem no céu, ela é celestial. E, consequentemente, ela é o que mais? Ela é separada de todos os povos e de todas as nações. A igreja é um povo único na face da terra. Lembre-se daquela profecia do profeta mercenário, vidente, chamado Balaão, que foi comprado para amaldiçoar o povo de Israel. 3 vezes ele tenta, e nenhuma das 3 ele consegue, porque o povo de Deus não pode ser amaldiçoado. Pelo contrário, ele pronuncia bênçãos tremendas, porque ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus. E do alto das penhas, ele vê Israel e ele pronuncia bênçãos ao invés de maldição. Ele queria amaldiçoar, mas ele não conseguiu amaldiçoar. E uma das coisas que ele diz, está em Números 23, verso 9. Do alto das penhas vejo Israel e dos outeiros o contemplo. Eis que é um povo que habita só. Um povo que habita só, separado. E não será contado entre as nações. Meus irmãos, que imenso privilégio. Primeiro, no que concerne a nossa relação vertical mesmo, nossa relação com Deus. Não há nada na terra igual à igreja. Não há nenhum povo na terra igual à igreja. Israel está muito aquém do significado da igreja. Ele é um povo de aliança terrena de Deus. A igreja é o povo da aliança celestial de Deus. Há muita distinção entre Israel e a igreja. E, infelizmente, também nos nossos dias, essas coisas estão muito misturadas. Então, a igreja é celestial, a igreja é separada. Nós só temos, nessa vida, nesse mundo, Cristo e uns aos outros. Não tente falar dos seus conflitos interiores em consultórios de psicoterapia ou psicanálise. Ele não vai te entender nada. Porque nós temos conflito de 2 naturezas, carne e o espírito, que lutam entre si. E aqueles que não conhecem esse conflito, não conhecem essa batalha. Porque eles só têm uma natureza, é a natureza adâmica caída. Então só o cristão compreende o conflito do cristão, que é o conflito da carne e do espírito. Então a igreja é celestial, tem origem celestial, a igreja é separada, louvado seja o Senhor, e essa separação vai se tornar muito clara na parousia de Cristo, quando ele então separará entre as nações do seu povo. A igreja é triunfante, ainda nessa sequência, triunfante, ou seja, nada prevalecerá contra ela, porque nada poderia prevalecer contra o cabeça dela. E cabeça e corpo são um. Então a igreja é absolutamente triunfante. Ninguém derrotará a igreja. Ninguém prevalecerá sobre a igreja. Porque a igreja é o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Saulo tocou no testemunho do Senhor à igreja, o Senhor então se mostrou a ele na estrada de Damasco e diz: por que você me persegue? Porque ele estava tocando no próprio Senhor quando tocava no seu corpo. Então ela é celestial, ela é separada, ela é triunfante e ainda um último elemento aqui, ela é gloriosa. Ela foi então tendo origem celestial, tendo sido separada pelo Senhor, tendo a garantia por causa do triunfo do Senhor, de que ela também será triunfante, então ela necessariamente é gloriosa, porque o seu cabeça é glorioso. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim ela é. Então, por que iniciamos com esse primeiro aspecto? Quádruplo ou quíntuplo aí, né, que citamos. Por quê? Porque, meus irmãos, que cuidado nós precisamos ter, especialmente os irmãos mais velhos, numa determinada igreja local, de reconhecer se houve realmente um novo nascimento. Daqueles que se achegam, digamos assim.
Eu vou dizer por quê, qual é o motivo. Há muita conversão, 3 tipos de conversão, que não são conversões a Cristo. Primeiro, conversão intelectual. Conversão intelectual é dar um assentimento ou uma concordância a determinadas coisas. Deus Pai, Pai de todos, Jesus, o Cristo, o Salvador da humanidade e coisas assim. Uma conversão intelectual. Esse tipo de ensino me agrada, realmente testifica comigo, é isso que eu quero. Conversão intelectual. E não passa disso. Por que sabemos que não passa disso tantas vezes? Porque não há fruto na vida. Há uma união a determinados ensinos ou ideias e que não redundam em fruto de caráter na vida. E toda genuína conversão necessariamente implica, e o nome já diz, conversão, mudança de rumo e mudança de direção. Então, conversão intelectual é um perigo imenso. Ela não é conversão espiritual, ela não é conversão verdadeira. É conversão a ideias, a conceitos, a uma mensagem boa, importante. Minha família precisa ouvir isso. Se meus filhos tivessem ouvido isso, quanto que eu preciso? Não é? Conversão intelectual. Como nós vamos distinguir nessa linha tão delicada? De novo, frutos. Mudança de rumo, de direção. Metanoia, mudança de pensamento, arrependimento. Então, conversão intelectual não é conversão espiritual. Segunda conversão espúria, conversão psicológica. Aí vai além da conversão intelectual. É aquilo que de alguma maneira embala a alma. Me faz tão bem a reunião, me faz tão bem estar com os irmãos, me faz tão bem os cânticos. A gente volta, a gente desliga das coisas e volta o nosso pensamento para Deus. Conversão psicológica. E por último, irmãos, conversão social. Então, de novo, aquele determinado grupo, relacionar com eles, é muito bom. Não tem nada socialmente falando melhor que isso. Porque olha aí os grupos da sociedade, como é que estão. Então, agora nós temos um convívio social muito bom. Conversão social. Todas elas são espúrias. A única genuína conversão é a conversão do espírito, da mente, do coração, a conversão do homem integral, que implica em mudança de direção. Por isso é tão importante as questões que nós colocamos. E a primeira delas, sobretudo, as outras são derivadas, né? A igreja tem origem celestial. Há um lindo texto em Filipenses 3:20, Paulo vai dizer assim: a nossa cidadania, a nossa pátria está, não é estará, o dia que o Senhor voltar. Não, é agora. A nossa pátria está nos céus, porque nós temos origem celestial. Nós nascemos do alto, meus irmãos. Nós temos uma nova natureza que foi implantada em nós. O próprio Cristo veio residir em nós pelo Espírito Santo. Então, nossa cidadania está nos céus. A cidadania brasileira ou qualquer outra é totalmente secundária. Nós temos uma cidadania principal. Digamos que nós somos aqueles que estavam aí, para usar uma figura, num avião e de combatentes, todos paraquedistas. Então, o território inimigo foi invadido e os paraquedistas foram soltos. E baixaram naquele território inimigo. Vieram lá de cima, origem celestial, e desceram no território inimigo. A origem da igreja é celestial. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, irmãos. Qualquer igreja local sempre será resultado, se ela tem realidade, de dores de parto. Se não há dores de parto, não há igreja local. Pense sobre o Senhor. Nosso Senhor sofreu as mais duras dores de parto para que a igreja nascesse. Não foi assim? Por que acharíamos que um testemunho do Senhor, esse que gerou a igreja, por que acharíamos que um testemunho do Senhor
seria evidenciado em vigor, em realidade, em vida, por outro caminho, que não fosse as dores de parto. Nosso Senhor conhece isso tão claramente que então Ele anunciou para os discípulos o que nós já falamos. Se alguém quer vir após mim, ser meu discípulo, andar comigo, me seguir, em conhecer meus caminhos, a si mesmo se negue. Tome sua cruz, esteja com uma mente disposta a sofrer pela minha causa, a sofrer pelo meu nome, a sofrer pelo meu testemunho, a sofrer rejeição, a sofrer incompreensão, a sofrer calúnias. Igreja local, testemunho do Senhor, sempre é fruto de dores de parto. Agora deixe-me ler um texto pelo menos para os irmãos com relação a isso. Dores de parto do Senhor para gerar a igreja, tão claro, mas dores de parto dos seus cooperadores, para que a igreja possa não só nascer, mas possa ser edificada. Vários exemplos, né? Nós temos, todos basicamente. Qual foi a assembleia narrada nas Escrituras que foi gerada sem sofrimento? Lembre-se de Filipos, onde que Paulo estava? No cárcere, amarrado e açoitado. Lembre-se da carta aos Tessalonicenses, no meio de muita tribulação. Lembre-se da carta aos Gálatas, e assim todas elas. A igreja, como testemunho local do Senhor, ela sempre será resultado de dores de parto. Então vamos ler um texto sobre isso, em Colossenses capítulo 1. Verso 24, diz assim: agora... Colossenses 1, 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Que paradoxo, não é? Regozijo nos sofrimentos. E eu preencho, eu suplemento. Que palavra forte. Suplemento o que falta, resta, ou o déficit das aflições de Cristo. Vamos parar aqui um pouco. É um texto muito tremendo, não é? Porque nós podíamos, parando aqui, dizer, mas o que isso significa? O sofrimento, as aflições de Cristo têm déficit? Quando Ele completou sua obra, o que Ele disse? Ele disse, não tem déficit na minha obra. Ele disse, está tudo consumado. Não é? Quanto à obra dele. O que Paulo quer dizer? Que ele preenche o déficit das aflições de Cristo. Precisamos compreender bem, muito bem, porque é séria essa questão. Mas, graças a Deus, o versículo é muito claro. Ele vai dizer que preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne, não na carne de Cristo. Porque o que ele realizou na cruz foi absoluto, foi cabal, completo, perfeito, aceito pelo Pai. Tanto é que ele foi ressuscitado. Não é? Então ele diz que essas aflições de Cristo, ele preenche na sua carne, agora ele ainda explica melhor. Olha lá, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então agora fica claro, não fica? Então vamos separar esses sofrimentos assim. Os sofrimentos de Cristo para a redenção estão perfeitos, completos e foram consumados. Nada pode ou precisa ser acrescentado. Mas, olha aqui, os sofrimentos de Cristo, as aflições de Cristo, para a edificação do seu corpo, para o ataviar da sua noiva, ainda não estão completas. Ele ainda no seu trono, para usar essa linguagem, ele ainda está aflito, como diz aí. Por que ele está aflito? Em que sentido ele está aflito? Porque ele ainda não tem a sua noiva, adornada e pronta, com a qual ele terá uma coabitação por toda a eternidade. Então ele está aguardando esse casamento, e ele está aflito. Para usar uma palavra que ele usou quando foi celebrar a última Páscoa, ele diz, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. E essa mesma ansiedade aí que estamos autorizados a usar, porque foi a palavra que o Senhor usou, essa mesma ansiedade que ele tem no seu trono. Ele está ansioso que as bodas se cumpram. Porque essas bodas permanecerão por toda a eternidade.
essa relação pela qual ele morreu ainda não está completa. Essa relação aguarda o seu clímax quando ele retornar. Então Paulo está dizendo, eu fui chamado para preencher o que falta das aflições de Cristo para o adorno da noiva, para a edificação do corpo de Cristo. Preencho na minha carne a favor da igreja, que é o seu corpo. Então, meus irmãos, estão vendo aí com clareza? Será que nós estamos, com a ajuda do Senhor, colocados na mesma posição? Será que nós estamos prontos a suportar as aflições de Cristo a favor do seu corpo? E queremos saber quais são essas aflições? A carta aos Coríntios é muito clara com relação a todas elas, especialmente a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E as outras cartas também, especialmente segundo aos Coríntios. Quais são as aflições que Paulo passou? Você quer ver alguma coisa? Vamos abrir. Segundo aos Coríntios, capítulo 6. Olha o verso 4. Vamos ler com atenção, porque não vamos poder fazer muitos comentários. 2 Coríntios 6, 4. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, servos, na muita paciência. Aqui é a palavra para constância. Nós temos sido constantes no que concerne a nossa vida e serviço ao Senhor junto aos irmãos? Nós temos tido disciplina no que concerne aos encargos que o Senhor tem nos confiado? O encargo na palavra, o encargo nos cuidados, o encargo nos relacionamentos. Nós somos aqueles que começam as coisas e nunca terminam? Sempre estão mudando de projeto, de plano, de assunto e de ideias? Na muita constância. Somos aqueles que em uma reunião estamos cabisbaixos, no Vale da Depressão, e na outra reunião no Monte da Transfiguração. Mas Paulo diz, na muita constância. Meus irmãos, ele não começa essa lista com isso aí por acaso. Porque se há algo que traz um impacto profundo na vida das Assembleias do Senhor, é a constância. São irmãos e irmãs que são constantes. Não é porque estão em todas as reuniões, não. É constantes em todos os aspectos. Constantes na firmeza, no compromisso, na dedicação. Não servem, por exemplo, os irmãos com a palavra numa reunião de mutualidade, vamos imaginar, porque ele está bem naquele dia. Outro dia ele fica desbaixo e calado, porque ele está mal naquele dia. Quem sabe está com dor de estômago, teve má digestão, dormiu mal. Não é? Mas ele tem aprendido a servir o Senhor em qualquer circunstância. Eu vou te dizer algo aqui também para você considerar. Até mesmo no partilhar a palavra do Senhor, quantas vezes nós temos que fazê-lo por compromisso, independente do que nós estamos sentindo ou não estamos sentindo. Como isso nos engana, meus amados irmãos. Pense sobre isso. Irmãos dizem assim, muitas vezes já ouvi, não estava em condições de compartilhar a palavra. Bem, se essa condição, essa falta de condição é devida ao pecado, tudo certo, trate então o pecado, arrependa-se, confesse ao Senhor o seu pecado. Mas se está ligado a qualquer outra coisa circunstancial, então é um erro. Porque se nós, por algum motivo que seja, às vezes ele não é nem discernido por nós. Simplesmente aquela coisa, não estou bem. Não é? Agora, as perguntas para nós. O Senhor permanece o mesmo? Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, ou será para sempre. Segunda questão, a palavra do Senhor é a mesma? A palavra do Senhor é a verdade? Se nós cremos que Ele é o mesmo e que a sua palavra é a verdade, e se Ele nos tem dado encargo no sentido de partilhá-la no nível que Ele nos tem dado, então nós temos que ter compromisso com Ele. E independente do que sentimos, nós temos responsabilidade para com Ele, para com a sua palavra e para com o seu povo. Isso é tão importante, meus amados irmãos. Aprendemos a 2 Coríntios 5, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, nem pelo que sentimos. Muito, muito importante. Que o Senhor nos ajude nisso. Isso não é hipocrisia. Deixe-me te dizer isso também, porque isso é confundido por muitos irmãos.
Ah, então eu não poderia falar, porque olha ali como está a minha condição interior. Estou aqui tão confuso, estou aqui com as minhas emoções alteradas. Né? Então, se eu for falar alguma coisa, vai ser uma hipocrisia. E outros dizem assim, olha outro perigo, outra sutileza. Se aquilo não é realidade para mim, então eu não posso falar. Esse é um engano. Isso é um engano. Porque a realidade não depende se é a realidade para mim. Depende se ela é realidade. Então, sim, eu devo falar daquilo que é realidade, mas um detalhe aqui, para que eu não seja hipócrita. Eu devo desejar de todo o meu coração, diante do Senhor, que essa realidade que eu falo seja a realidade plena no meu coração. Então, que o Senhor nos ajude nisso também. Que não fiquemos aí cerceados por essa condição humoral, essa condição almática, essa condição emocional, que nos impede de servirmos plenamente o Senhor. Seguindo então o texto aí, na muita constância, ou na muita paciência, nas aflições, meus irmãos, nas privações, privação de comida, privação de sono, privação de conforto, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, que lindo, não é? No poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Sobretudo a palavra do Senhor é a arma ofensiva e, acima de tudo, a oração é a arma defensiva. Por honra e por desonra, ou sendo honrados e sendo desonrados, é o que ele quer dizer. Por infâmia, sendo infamados, e por boa fama, como enganadores. Muitos disseram de Paulo que ele era um enganador. Alguns o seguiam nas suas viagens para denegrir tanto a pessoa dele quanto a mensagem dele. Onde ele fala isso? Filipenses capítulo 1. Uns pregam a Cristo por inveja ou por porfia. Mas ele tinha um coração tão acertado com o Senhor que ele diz assim, se eles estiverem pregando Cristo, mesmo que seja por inveja de mim, ou seja por porfia, então que isso seja abençoado, que Cristo seja pregado. Que coração, meus irmãos. Então ele segue, como enganadores, mas sendo verdadeiros. E agora olha esses dois versos tão lindos, verso 9 e 10. Como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos. De quem? Dos homens? De Deus. Como se estivéssemos morrendo. Pelo currículo que ele disse aí, não precisamos nem explicar, né? Uma vida dessa, ele dizia, mas será que isso é um servo do Senhor? Onde que está a prosperidade dele? Onde que está a bênção dele? Né? Mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos. Paulo entristecido, por que será? Ele vai explicar em outras passagens. Ele vai dizer, quem há que se escandalize, que eu não me inflame? Ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Entristecido por escândalos, entristecido por tropeços de irmãos, entristecido pela fraqueza das assembleias, pelas cartas que ele teria que escrever. Aos Coríntios ele disse, eu me propus a voltar a ir ter convosco somente se for sem tristeza, ele disse. Porque eu não quero que a minha tristeza entristeça vocês. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. E finalmente, nada tendo, mas possuindo tudo.
Que linda passagem, meus irmãos. É o paradoxo da vida cristã, não é? Então, quero ler um texto para você e gostaria que você colocasse muita atenção. Um irmão do século passado, que serviu ao Senhor com tanta genuinidade, tanta pureza, tanta clareza. Olha o que ele escreve. Quando o poder, o frescor e o vigor da vida divina são perdidos numa igreja local. Testemunho do Senhor em uma igreja local. Quando o poder, o frescor e o vigor da vida divina são perdidos, quer seja por negligência, decisões erradas, discórdias, divisões, frieza, formalismo ou perda do amor pela palavra. O único caminho de restauração é através de um novo batismo de sofrimento, arrependimento, lágrimas e dores. Dor de parto. Repetindo então. O único caminho de recuperação, restauração, é através de um novo batismo, assim ele chama, uma imersão de sofrimento, arrependimento, que citamos na sessão passada, lágrimas e dores. E ele conclui assim: é dessa forma que a segunda carta aos Coríntios é interpretada. Aí está esse servo aí em lágrimas e em sofrimentos, por causa da fraqueza dos coríntios. Então ele termina assim, escute: por todas as leis da natureza e da graça, uma igreja que não sofre pela sua vida é fraca e ineficiente. Sabe de quem é esse texto? T. Austin Sparks. Uma igreja que não sofre pela sua vida é fraca e ineficiente. E a única maneira de recuperar o vigor, recordando as palavras dele, é em um batismo de sofrimento, arrependimento, lágrimas e dores. Dores de parto, para que o Senhor reencontre caminho naquela assembleia local. Então vamos partir agora para o terceiro aspecto, para irmos encerrando, que eu gostaria de destacar. A frutificação de uma igreja local. Do que depende a frutificação de uma igreja local? Não precisamos desenvolver muito esse tópico, né? Já falei bastante sobre ele. Caminho da cruz. O caminho da cruz é o único caminho de frutificação. Porque o princípio é, se não morrer, fica só. Então, a frutificação da igreja depende de experiências reais da cruz. Mas também experiências reais da ressurreição. O que significa isso? Primeiro, vamos lembrar que o apóstolo Paulo, em Filipenses 3, ele colocou os dois ali. E isso nos ajuda a compreender como é que funciona esse par aí. Filipenses 3,8, ele diz assim: por essa razão considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas sim a justiça que provém da fé, justiça de Deus em Cristo. Aí ele vai dizer, para o conhecer, olhe isso. E o que é o conhecer, então? Ele vai continuar. E o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Então, experiências reais da cruz, experiências reais da ressurreição. Ainda para nos ajudar, é para você meditar. Esse assunto é longo também. Assim é a palavra do Senhor. Sempre que esse aspecto do trabalho da cruz encontra lugar em nós, que é a palavra viva, a adaga de Hebreus 4,12, penetrando e dividindo o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é da alma, o que é do espírito, juntas e medulas, pensamentos e propósitos do coração. Na medida em que ela penetra, essa faca tem 2 gumes. Digamos que um gume opera a morte, porque há muito em nós que precisa ser eliminado, precisa ser demolido. Então opera a morte. Mas, por outro lado, o outro gume, veja, não há como essa faca entrar e um gume entrar e o outro não entrar, porque é uma única faca. Então, um gume opera a morte, e ao mesmo tempo o outro gume opera ressurreição.
Ou seja, aquilo que precisa ser eliminado é eliminado e no lugar dele o que precisa ser introduzido é introduzido. Assim é a operação da bendita palavra do Senhor. Nunca nos deixa no vácuo. Nunca se resume a quebrantar. Nunca se resume a despojar. Despojando-vos do velho homem que se corrompe. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão. Então sempre esses dois gumes andam juntos. Por isso, irmãos, que a cruz, podemos dizer, ela tem um lado sombrio e ela tem um lado luminoso. Qual é o lado sombrio da cruz? Comunhão dos seus sofrimentos. Não se engane. Nós somos os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Nós somos seguidores do crucificado. Nós temos que estar dispostos a pagar todo o preço pelo nome do nosso Senhor Jesus. O lado sombrio da cruz, mas graças ao Senhor, o lado luminoso da cruz, ele sempre, se pagamos o preço por ele em fidelidade, ele sempre vai nos suprir com a sua vida de ressurreição. A vida que já triunfou sobre a morte, a vida que já triunfou sobre todos os seus inimigos. Então olha como Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 1, rapidamente, por favor. 2 Coríntios 1, verso 8. 2 Coríntios 1, 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Irmãos, como acho importante essa expressão, sentença de morte. Porque ela é uma marca do nosso discipulado ao Senhor. Todos nós recebemos sobre nós essa sentença de morte. Agora, o que significa isso? O que é essa sentença de morte? Veja a próxima frase. Para que não confiemos em nós. Somos cheios de autoconfiança, não é? Nos nossos recursos, nas nossas experiências, nas nossas capacidades naturais. E Paulo diz que enfrentou uma condição de tribulação em que ele foi aplastado, literalmente. Desesperou até da própria vida. Ele diz, mas eu sei que nós já recebemos, nós que servimos ao Senhor, já recebemos sobre nós uma sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos. Então agora, está aqui o lado sombrio da cruz, né? A sentença de morte, mas olha a sequência do versículo. Não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Então aí temos o lado luminoso da cruz, ou o poder da sua ressurreição. Sempre vai andar junto. Há uma frase de Jespen Lewis, em que ela diz assim, o Senhor mesmo sempre se coloca no exato lugar daquilo que Ele levar à morte em nossas vidas. Que coisa preciosa é essa, meus irmãos? Isso vale para todas as esferas da nossa experiência, não é? Eu ouvi um relato de um pai há muitos anos atrás. Não ouvi o relato diretamente, eu ouvi o relato de uma segunda mão. Muito lindo. Esse pai havia perdido sua única filha. Quando um atirador invadiu uma escola nos Estados Unidos, atirando, e a filha desse irmão estudava nessa escola, sua única filha, adolescente, e ela partiu ali para o Senhor. Então esse irmão, que narrou a história, contactou esses pais em um determinado momento e perguntou para eles qual estava sendo a experiência deles diante do Senhor. Então a resposta, em outras palavras, foi o que Jespen Lewis disse naquela frase. Eles disseram, irmão, pela graça do Senhor, nós estamos experimentando que Ele tem se colocado no lugar da nossa filha. Meus irmãos, é assim que Ele faz. Ele nunca nos deixa no nada. Ele nunca nos deixa no vazio. Nunca. Porque é assim que Ele é. Afinal de contas, Ele é a fonte de tudo, não é? Ele é a razão e o fim de tudo. Ele é o que dá propósito a tudo. O propósito do Senhor não é nos despir. O propósito do Senhor é nos revestir. Mas para isso, quão necessário é
que de alguma maneira, nos mistérios dos caminhos de Deus, Ele usa o despojar. E somente Ele sabe por quê. Ele também despojou nossa querida filha do seu primeiro bebê, que foi gestado no seu ventre, com uma síndrome fatal. E a experiência dela, de seu marido, tão nova, tão novinha, foi a mesma. Que o Senhor se põe no lugar daquilo que Ele leva à morte. Sabe o que é dito para essas pessoas que tiveram experiências semelhantes? Ah, você vai ver quando a ficha cair. Quando você acordar para a realidade. Você vai sentir um vazio insuperável. Graças a Deus, meus irmãos. Essa não tem sido a experiência daqueles que realmente amam o Senhor. O Senhor tem se colocado no lugar do que Ele leva à morte. Sempre e sempre Ele fará. Porque afinal de contas, o que é a morte? Para aqueles que são do Senhor, para aqueles que pertencem a Ele, para os pequeninos que partiram para o Senhor, deles é o reino dos céus. Qual foi a amplitude da vitória do Senhor sobre a morte? A morte, hoje, para aqueles que pertencem ao Senhor, ela só tem a capacidade de nos remover de uma esfera onde ela tem poder para uma outra esfera onde ela não tem poder algum. Em outras palavras, a morte foi feita em Cristo uma mensageira da bem-aventurança eterna. É isso que ela é. Porque tragada foi a morte pela vitória. Então, meus irmãos, essa realidade só o cristão pode viver. Ninguém mais. Louvado seja o Senhor. Então, aí está a experiência de cruz e de ressurreição. No mesmo verso, versículos 8 e 9, que nós vemos em 2 Coríntios. Ainda, por favor, nessa epístola, 1 Coríntios 9, abra comigo para você ver esse versículo. Nós estamos falando sobre a frutificação, né? Frutificação de uma assembleia local depende de experiências reais. Guarde isso. A frutificação de qualquer igreja local depende de experiências reais da cruz e da ressurreição. Então, esse é o nosso ponto aí. Agora, como que nós podemos experimentar isso de maneira ampla? Aqui tem um princípio para nos ajudar, e é princípio mesmo, por isso pedi para você abrir sua Bíblia. 1 Coríntios 9, 19. Olha o que Paulo diz aqui. 1 Coríntios 9, 19. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Eu queria extrair daqui esse princípio. Meus irmãos, a única maneira de realmente frutificarmos no que concerne ao testemunho do Senhor, pelo trabalhar da cruz em nós, no aspecto morte e no aspecto ressurreição, como já compartilhamos, é que nós sejamos, através desse trabalhar íntimo do Senhor em nós sejamos, por um lado, livre de todos. Sabe o que isso significa? Nós não vamos servir o Senhor baseado no semblante dos outros. Se nós estamos sendo bem aceitos ou não aceitos, se estamos aprovados ou desaprovados. Não é que nós não precisemos ouvir os outros, muito pelo contrário, não é? Isso é obstinação, isso é falta de mútua submissão, não é a isso que eu estou me referindo. Mas quando Paulo diz, eu sou livre de todos, então ele tem a clareza daquilo que o Senhor o incumbiu, e assim ele irá servir os irmãos de modo simples e puro, com a simplicidade e pureza de Cristo. Ele não vai depender de receber aprovações, louvores, gratificações, recompensas. 1 Coríntios, Tessalonicenses capítulo 2, ele vai dizer que servia a Deus de tal forma a agradar a Deus e não a homens, buscando a glória de Deus e não a glória de homens. 1 Tessalonicenses capítulo 2.
Então isso é ser livre de todos. É tão delicado, meus irmãos, quando isso não vai sendo progressivamente experimentado por nós. É tão delicado, é um caminho tão pernicioso. Busca de glória, busca de aprovação, busca de recompensa, busca de aceitação. De tal forma que às vezes um olhar de um irmão já nos perturba. Compreende? Eu me lembro uma vez do irmão Shen compartilhando sobre a cirurgia de catarata que ele fez. Achei muito interessante o que ele disse. Ele falou que era grato ao Senhor pela cirurgia de catarata, porque vai ficando tudo embaçado, não é? Mas ele falou uma coisa tão interessante, ele disse assim, mas eu tinha uma bênção antes que eu não tenho agora. Quando eu ministrava a palavra, eu não vi o rosto de ninguém, estava todo mundo embaçado. Então eu podia falar com toda a liberdade. Mas agora a minha vista está aguçada, então estou vendo o rosto de todos os irmãos. Percebe? Sendo livre de todos. Agora, tão bonita a próxima frase, né? Então eu fiz-me escravo de todos. Nós só podemos servir a todos se nós formos livres deles. Não é? Livre de receber deles as coisas que desejamos. A glória, a recompensa, a retribuição de alguma maneira, a honra, a aceitação, os elogios. Então ele diz, eu sou livre de todos. E por isso, eu sou escravo de todos. Então eu posso servir me entendo aqui o cuidado das expressões. Eu posso servir o simpático, mas posso servir o antipático também. Eu posso servir o acessível, mas eu posso servir o que é menos acessível também. Eu posso servir aquele que é o amigão da assembleia toda, mas posso servir aquele que é meio mal-humorado também. Porque sou livre de todos. Então, sou escravo de todos. Importante princípio, queridos irmãos. Mais um texto dentro desse tópico, por favor. 1 Pedro capítulo 5, também gostaria que você abrisse. Olha o que Pedro vai dizer sobre essa frutificação, esse serviço. 1 Pedro capítulo 5. Rogo, pois, eu aos presbíteros, anciãos que há entre vós, eu, um presbítero como eles, e testemunha, veja, dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, parousia. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangidos, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Então agora já saiu até do terreno dos jovens e mais velhos, certo? Está se referindo a todos, olhe lá. No trato de uns com os outros, cingivos. É assim que você tem também aí na sua versão, essa palavra? Se você buscá-la na língua original, você vai ver que ela é única menção. Só aparece aí. O Espírito Santo a selecionou de modo muito especial. E sabe o que ela significa? Para o que ela aponta? O avental de um escravo. Pedro está dizendo para que nós realmente sejamos servos uns dos outros, nós temos que nos cingir, ou seja, vestir o avental de um escravo. Agora, olha, tem duas finalidades esse avental. A primeira, designa aquela pessoa como um servo, como um escravo. O seu senhor senta na mesa de refeição, quem sabe lá com seus convidados, eles estão com seus trajes próprios, né? Mas o escravo não está com os mesmos trajes. O escravo está com um avental de escravo, que o designa que ele é o serviçal. Então essa é a primeira coisa importante sobre esse avental. Será que todos nós, no corpo de Cristo, temos vestido um avental de escravo? Ou, espiritualmente falando, estamos vestidos com roupas nobres? Se estamos vestidos com roupas nobres, não somos servos de Cristo. Então, cingivos todos de humildade, que é o avental do escravo, escrito aí. Agora, tem mais uma finalidade nesse avental, quando você examina essa palavra, muito interessante. Não é apenas para designar que ele é o serviçal, mas é para mantê-lo limpo enquanto ele serve. Meus irmãos, quantos de nós nos contaminamos com o serviço? E a outra coisa é verdadeira.
O serviço nos contamina. Porque ele é realizado com uma motivação errada, com um foco equivocado, buscando coisas erradas. Então, designado como servo, todos nós, e mantidos limpos enquanto servimos. Sejamos cuidadosos, irmãos, no nosso serviço uns aos outros, para que nós não nos contaminemos com aquilo que é falado, com aquilo que é ouvido. Que risco grande nós temos. Tome cuidado com as rodinhas, mesmo do povo de Deus, onde a palavra de Deus está sendo falada, uma comunhão está sendo exercida. Tome cuidado, tome muito cuidado com o que está sendo ouvido. Mantenha-se sensível ao Senhor para, se preciso, ordenar aquele caminho. Olha, vamos deixar esse assunto, vamos voltar para isso, vamos voltar para aquilo. Se você não pode fazer isso, saia da roda então. Mantenha-se puro enquanto serve. Quarto elemento, já estamos terminando. Sabe, irmão, cada elemento desse merecia um estudo à parte. Então nós estamos lançando sementes para os irmãos levarem para casa, nas suas sacolinhas, e depois plantar na sua horta espiritual, para poder dar frutos para o Senhor. Então está aqui uma quarta semente. A base da igreja. Olha que tema. Quanta complicação esse assunto já gerou. Qual é a base da igreja? A base da igreja é isso. A base da igreja é aquilo. Sabe, irmão, parece tão claro nas Escrituras que a base da igreja não é geopolítica. A base da igreja é a comunhão da vida de Cristo entre os santos. Essa é a base da igreja. Se é claro, por necessidade, nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se o povo de Deus se reúne numa vila, se reúne num arraial, numa aldeia, se reúne numa cidade, maior ou menor, não importa. Então, aquele grupo de reunião que tem comunhão baseado na vida de Cristo, eles estão na base da igreja. A base da igreja é a comunhão da vida de Cristo, porque se não há a comunhão da vida de Cristo, não há igreja. E qual é a base da igreja, então? Se a base da igreja é geopolítica, então nós vamos preservar a base e vamos garantir que ali está a vida da igreja. É assim? A vida da igreja é mantida pela base? A vida da igreja tem realidade e é mantida pela comunhão da vida de Cristo nos santos. Essa é a base da igreja. Então precisamos levar isso em conta. Vamos pensar na mesa do Senhor. Que assunto! E como ele tem se tornado problemático. Alguns, por exemplo, unem o testemunho do Senhor à mesa do Senhor. Então eles dizem, vamos em tal cidade, vamos plantar o testemunho. Isso significa inaugurar lá a mesa do Senhor. Sabe, meus irmãos, em primeiro lugar, nosso Senhor vê apenas uma mesa. Uma única mesa. Todos nós participamos de um único pão, de um único cálice e de uma única mesa. A mesa da igreja, a mesa do Senhor, ela sobretudo é universal. Porque assim o Senhor o vê. E essa é a mesa na qual a igreja celebra. Então, todas as outras mesas, embora possam haver e há diversas mesas, se elas são mesas que têm relação direta com o nome do Senhor, porque certamente há mesas que não têm relação com o nome do Senhor, infelizmente, então essas não são mesa do Senhor. Algumas são mesa da própria congregação mesmo, não é? É a mesa deles, não é a mesa do Senhor. Mas se essas mesas têm relação com o próprio Senhor, então é a mesa do Senhor em cada expressão do corpo de Cristo. Esteja onde estiver. Nós não podemos separar determinadas mesas e dizer, essa aqui é a mesa do Senhor. E essas outras mesas não pertencem ao Senhor. Quem somos nós? Para dizer algo assim. É assim que Cristo vê. Sabe, irmãos, há muitos anos atrás, como a intenção aqui não é expor ninguém, muito pelo contrário, então vou citar a frase, mas não vou te citar o endereço, nem o autor, nem o livro. Sabe o que está escrito lá? Assim, olha. Todos os santos em uma localidade são o corpo de Cristo, mas nem todos são a igreja.
essa frase não tem nem sentido. Porque o corpo de Cristo é uma coisa e a igreja é outra coisa. Todos os santos em uma localidade são o corpo de Cristo, mas nem todos são a igreja. O que isso significa? Essa frase só pode ter um significado. Existe algo que está sendo chamado de a igreja que difere do que significa o corpo de Cristo. Ou seja, então dentro do corpo de Cristo há algo que se chama a igreja. Sejamos cuidadosos, meus irmãos, porque isso é orgulho espiritual. O Senhor só vê uma igreja, a sua igreja, uma mesa, que se compõe daqueles que verdadeiramente foram salvos. 2 Timóteo 2 diz assim: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Aqui, ali ou acolá, Ele conhece os que lhe pertencem. E quanto a nós, o que cabe a nós, a sequência do versículo é assim: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Está vendo? Então o Senhor vê uma mesa que se compõe dos verdadeiros santos, que sabem o que significa o testemunho dele. Agora, esses santos que sabem o que significa o testemunho dele, o nome dele, tem diversos níveis de luz, de iluminação espiritual. A nossa comunhão não é baseada na iluminação espiritual. A nossa comunhão não é baseada na quantidade de revelação de luz que temos. Nosso serviço, sim, mas nossa comunhão não. Nossa comunhão está baseada no precioso sangue do nosso Senhor Jesus. Por isso há um só pão e um só cálice. Então a mesa do Senhor, sim, é composta de todos aqueles que professam sinceramente o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, não sejamos exclusivos, porque movimentos de exclusividade, eles assolaram a igreja em todas as suas esferas, e desde que eu era um jovenzinho cristão, esses movimentos estão aí também assolando o nosso país. Movimentos exclusivistas, que se chamam de a restauração, os vencedores, a Filadélfia e etc. Não se engane com essas coisas, meus irmãos, porque o chamado do Senhor é para que todos nós estejamos unidos em torno de um só foco, reunidos em torno de uma só mesa, comendo um único pão. E se podemos de alguma maneira cooperar com nossos irmãos para que haja um avanço na visão ou na iluminação, então isso é parte do nosso serviço, pela graça do Senhor, que cooperemos, mas sem exclusivismo, sem achar que nossos irmãos são inferiores em qualquer sentido, porque não são. Os que verdadeiramente foram comprados pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus. Nós temos um desafio imenso de manter comunhão nesses dias que vivemos, imenso. Servir uns aos outros, aprender uns dos outros, olharmos uns para os outros como mestres para nós, e não nós como mestres deles. Amém. Aprendendo de Cristo através da vida de todos, amém, na pequena medida, na maior medida, na grande medida, não importa. Um penúltimo elemento, a igreja, quanto à sua natureza, vida e serviço. Toda a Epístola aos Efésios vai nos expor esse assunto. 6 capítulos. Efésios é uma epístola partida ao meio. 3 capítulos primeiros falam da visão celestial. 3 capítulos últimos falam da vocação celestial. Visão e vocação. E nesses últimos capítulos sobre a vocação, 4, 5 e 6, Paulo vai falar sobre a vida e o serviço da igreja. Então, é claro, está aí só a indicação para você. Óbvio que não podemos estudar isso. Logo naquele capítulo 4, para que você tenha aí um caminho para estudo, Paulo vai dizer que a única maneira, usando as minhas palavras, buscando parafraseá-lo, a única maneira de viver a vida da igreja é, número 1, ser um prisioneiro no Senhor. Ele começa o capítulo 4 assim. Se nós não somos prisioneiros de Cristo, nós não sabemos o que é a vida da igreja e não podemos viver a vida da igreja. Então eu vos rogo como prisioneiro no Senhor que andei de modo digno da vocação a que fomos chamados, a que foste chamados. Então o primeiro elemento que ele menciona aí é o amor. Em humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, sendo suporte uns para os outros, em amor. O segundo elemento que ele menciona, nos versos 3 a 6, é a unidade. Preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não é promovendo a unidade do Espírito. Não é nos chamando de a unidade. E quem não está aqui conosco não faz parte da unidade. Isso tem outro nome. O nome é exclusivismo.
Então, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. É o segundo tema. Então, amor é o primeiro, versos 1 e 2. Unidade é o segundo, versos 3 e 6. Depois, os versos 7 a 11, 7 a 12, ele vai falar sobre a diversidade. Olha que interessante. Ele diz que dentro dessa unidade do único Espírito, nós temos uma diversidade de funções. Então ele vai mencionar apóstolos, evangelistas, pastores, mestres e todos os santos, para equipar todos os santos, para todos os santos participarem da obra do ministério, como nós já falamos. Então, diversidade. E ele termina essa sessão com maturidade. Se você ver os versos 13, 14, 15 e 16, observe. Todos eles, ele menciona a questão da maturidade. Ele vai falar sobre atingirmos a estatura do varão perfeito, a medida de Cristo, no 13. Ele vai falar sobre seguir a verdade em amor e crescer em tudo naquele que é o cabeça. Ele vai dizer que nós não podemos andar agitados de um lado para outro como meninos, levados ao redor por todo o vento de doutrina. E ele vai terminar no 16, dizendo que a igreja, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, ela efetua seu próprio aumento, olha aí o crescimento, seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, amor, unidade, diversidade e maturidade. Que lindo, não é? Para isso nós fomos chamados. Então essa é a vocação da igreja. E ele vai falar muito sobre a vida da igreja a partir do verso 17, do capítulo 4. Isso, porém, vos digo, no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, alheios à vida de Deus, etc. Então ele vai mostrar a vida de Cristo numa igreja local. E quais são as características dela. Está tudo aí. Despindo do velho, renovando-os no espírito da mente, revestindo do novo homem. Aquele que furtava, não furte mais. Deixando a mentira, fale cada uma a verdade com o seu próximo. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selados por dia da redenção. Sede imitadores de Deus como filhos amados, já é o capítulo 5. Longe de vós a impudicícia, a impureza, conversação torpe, palavras vãs. Andai como filhos da luz. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios, remindo o tempo, os dias são maus. Que epístola maravilhosa, meus irmãos. Procurai compreender a vontade do Senhor. Então, a vida da igreja e o serviço da igreja, em especial. Vocação, vida e serviço, nesses 3 capítulos. Finalmente, para concluirmos, o último tópico. Se nós abrirmos 1 Coríntios capítulo 12, vou só também mencionar alguns elementos aqui, nós temos um preciosíssimo capítulo sobre o serviço da igreja. Vou só citar para você fazer o seu estudo. Precisamos terminar. Capítulo 12 de 1 Coríntios. Serviço da igreja. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Tome cuidado para você não confundir esse texto com Mateus 16. Porque quando Pedro disse, tu és o Cristo, ele está falando de um Cristo pessoal. Será que há alguma dúvida sobre isso? Ele diz, és o Cristo e és o Filho do Deus vivo. Ele está fazendo uma confissão sobre Cristo. Então não vai fazer confusão entre os textos. Agora, aqui, só há 2 lugares na Bíblia, onde o Cristo corporativo é declarado, e não o Cristo pessoal, Jesus Cristo. Aqui, nesse texto de Coríntios 12, 12, e lá em Efésios 4, que eu já citei, 4, 13. Para que todos atinjamos a plenitude de Cristo. Então, ali ele está usando essa linguagem coletiva. Né? É muito claro ali em Efésios 4. E aqui também, porque ele está falando que esse Cristo que ele menciona aqui, tem muitos membros. Você está vendo? Então, ele não está mencionando o Cristo Jesus homem, a pessoa de Cristo. Ele está mencionando o corpo de Cristo, que ele está chamando de Cristo também. Por que ele usa essa expressão? Porque a unção da cabeça é a unção do corpo. Salmo 133. Né? Exaltado à destra de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito e derramou isso que vedes e ouvis. Então o Cristo aqui se refere a esse novo homem da nova criação, o Cristo coletivo. Se você nunca ouviu isso, então busque a ajuda de alguns irmãos que possam te auxiliar nisso aí. Então ele diz assim, verso 13, porque em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O que ontem falamos sobre
o ministério do Espírito, o único Espírito, né? Aí ele diz, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Você está vendo? E esse aqui que ele chamou, esse corpo que tem muitos membros, ele chamou no verso 12 de Cristo. Porque ele diz, todos os membros, verso 12, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então está bem claro, né? Aqui ele está falando desse Cristo no sentido coletivo. Agora, olhe lá. Versos 15 e 16. O que Paulo está fazendo aqui? Você leia posteriormente. Ele está falando sobre cada membro no corpo de Cristo assumir a sua própria medida de responsabilidade. Com essas palavras aí dos versos 15 e 16. O pé, se ele disser, eu não sou mão, por isso eu não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser. Então o pé, ao invés de almejar a posição da mão, ele tem que cumprir a sua responsabilidade como pé. Certo? E o 16. Se o ouvido disser, eu não sou olho, então não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Então, assumirmos as nossas responsabilidades. Baseado no crescimento da vida de Cristo em nós, qual é a função que o Senhor nos tem qualificado no seu corpo? Na medida do crescimento da vida de Cristo, né? Então, essa é a primeira coisa. Assumir responsabilidade. Segundo, versos 17 e 18. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Porque Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Segunda lição aqui. Aceitar limitações. Muito, muito importante. Cada membro no corpo de Cristo tem a sua função, deve assumir a sua responsabilidade, versos 15 e 16, e aceitar a limitação. Se ele é olho, se ele é ouvido, ele é ouvido, se ele é mão, a sua função. Porque no corpo nós dependemos uns dos outros. Nós usamos uma figura para nos ajudar que, como eu disse, às vezes vale mais que 1000 palavras. Imagine você estar dirigindo um carro, e atento à frente, né? Sua visão aguçada, e atrás vem vindo uma carreta desgovernada, sem freio. E então, o motorista toca a mão na buzina, para que você saia da frente, que ele vai passar por cima de você. Mas seus olhos não estão vendo nada. Então, qual órgão está funcionando aqui? Seus ouvidos. Então, podemos dizer que o corpo foi salvo, a vida foi salva pelo ouvido, não foi salva pelo olho. Interessante que aí diz, se ouvido disseram, não sou olho, eu não sou do corpo. Mas se ele soubesse a importância dele, ele ia ficar aqui, nesse lugar mesmo, né? Porque o olho tem a sua função, mas ele não cumpre toda a função do corpo, até para preservar o corpo. Então, esse é o segundo. Terceiro, verso 21 e 23, ele vai falar sobre apreciar a função dos outros. Muito bonito, irmãos. Muito bonito. Porque qual é a nossa tendência? Naturalmente falando. Como funciona o corrupto coração do homem? Desejando que a função do outro, ela seja de alguma maneira obscurecida, para que então a nossa função possa ser mais realçada. Não é? Então, esse par de versos fala sobre apreciar a função uns dos outros. Porque no corpo, Deus dispõe os membros. Vamos pensar sobre isso. E por último, aqui terminamos, versos 24 e 25. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo. Que frase apreciável, irmão. Porque não é a questão de nominar ninguém para fazer nada, mas é perceber o que o Espírito do Senhor está fazendo, o que tem testificado com os irmãos, como o Senhor tem desenvolvido cada um no corpo de Cristo. Então essa linda coordenação orgânica, espiritual, de vínculos, não é? Companheiros, como falamos, não só de jornada, mas também de carga espiritual. Quão lindo é isso, mas quão difícil é alcançarmos isso como igrejas locais. Porque quanto nosso coração
é corrupto. Não é? Então Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão. Lembrando, irmãos, que a palavra divisão aqui é a mesma que surgiu no capítulo 1. Desconjuntamento de ossos. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, aqui há outra palavra preciosa. Cooperem. Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, gostaria de realçar para nós terminarmos esses 3 Cs, 3 letras C, que estão aí nesse pequeno texto. 1 Coríntios 12, 12 a 25. O primeiro C é comunhão. Comunhão é uma obrigação e um privilégio. Todos nós fomos chamados, vamos lembrar do capítulo 1, chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, comunhão. Preservar essa comunhão, apreciar essa comunhão, viver nessa comunhão. Comunhão, a outra palavra. Cooperação. Como nós podemos cooperar? Nós só podemos cooperar organicamente com irmãos que têm compreendido qual é a essência do serviço ao Senhor. Porque não estamos dispostos a cooperar, mesmo que seja com um irmão, cooperar. Não estou falando sobre comunhão, falando sobre cooperação. Cooperar com ninguém que esteja interessado em edificar algo particular. Nós queremos cooperar com aquilo que glorifica a Cristo e que tem a ver com a edificação da sua igreja. Então isso é cooperação, diferente de comunhão. Podemos manter a comunhão, mas não andarmos no terreno da cooperação. E isso é lícito, é justo. Do contrário, nós teríamos que cooperar com tudo que está acontecendo aí. Não é? E a outra palavra importante aí, o outro C, coordenação. E já falamos bastante sobre ela também, né? Que importante, que lindo. É quando podemos ter coordenação com outros irmãos, apreciando a função deles, sendo companheiros de carga, como falamos. Estamos coordenados por aquele que dispôs os membros no corpo. Não importa se o serviço de um é considerado um serviço simples, pequeno. Aí no texto de Coríntios está isso. Aqueles membros que parecem menos decorosos, a esses revestimos de especial honra. Você se lembra desse versículo? O que te sugere quando você lê essa frase? Aqueles que parecem menos decorosos, revestimos de especial honra. Isso te lembra alguma coisa? Sabe o que me lembra? Os pés. Se há algo indecoroso no nosso corpo, se chama pé. Não é verdade? É raro você ver um pé bonito. Não é verdade? Até porque o pé sofre muito, né? E suporta todo o corpo. Agora, por que revestimos de especial honra? Por quê? João 13. João 13. Quando os convidados eram recebidos para um jantar, o que o anfitrião fazia? Chamava o serviçal, colocava água na bacia e lavava os pés dos convidados. Os que parecem menos decorosos, a esses revestimos de especial honra. E lavar os pés era uma especial honra para os convidados. E lavava aquilo que é menos decoroso, os pés. Então, meus irmãos, quanto precisamos aprender disso no corpo de Cristo. O Senhor nos ajude. Vamos orar. Concluímos então.